O manuscrito Voynich é um misterioso livro ilustrado com um conteúdo incompreensível. Imagina-se que tenha sido escrito há aproximadamente 600 anos por um autor desconhecido que se utilizou de um sistema de escrita não identificado e uma linguagem ininteligível. É conhecido como o livro que ninguém consegue ler. Ao longo de sua existência registrada, o manuscrito Voynich tem sido objeto de intenso estudo por parte de muitos criptógrafos amadores e profissionais, incluindo alguns dos maiores decifradores norte-americanos e britânicos ao tempo da Segunda Guerra Mundial, todos os quais falharam em decifrar uma única palavra. Esta sucessão de falhas transformou o manuscrito Voynich no tema famoso da história da criptografia, mas também contribuiu para lhe atribuir a teoria de ser simplesmente um embuste muito bem tramado, uma sequência arbitrária de símbolos. Uma teoria diz que o manuscrito teria sido criado como arte no século XVI como uma fraude. O fraudador teria sido um mago, astrólogo e falsário inglês Edward Kelly, com a ajuda do filósofo John Dee, para enganar Rodolfo II. No entanto, o manuscrito segue o padrão das línguas naturais de seguir a lei de Zipf, o que indica que ele não deve ser apenas uma combinação de símbolos aleatórios, mas sim uma língua ou código. Foi datado por carbono como se fosse do começo do século XV, 1400. Segundo a datação, Kelly não o poderia ter escrito pois nasceu meio século depois. Vendo torres que se assemelham a uma cidade, há uma teoria que diz que foi escrito no norte da Itália. O livro ganhou o nome do livreiro polaco-estadunidense Wilfrid M. Voynich, que o comprou em 1912. O volume, escrito em pergaminho de vitelo, é relativamente pequeno. 16 centímetros de largura, 22 de altura, 4 de espessura. São 122 folhas, num total de 204 páginas. Estudos consideram que o original teria 272 páginas em 17 conjuntos de 16 páginas cada. Outros falam em 116 folhas originais, tendo uma se perdido. Percebe-se, pelo desalinhamento à direita no fim das linhas, que o texto é escrito da esquerda para a direita, sem pontuação. Análise grafológica mostra uma boa fluência. No total são cerca de 170 mil caracteres, num conjunto de 20 a 30 letras se repetem, além de cerca de 12 caracteres que aparecem apenas uma ou duas vezes. Os espaços indicam haver 35 mil palavras. Os caracteres têm boa distribuição quantitativa e de posição. Alguns podem se repetir 2 a 3 vezes, outros não. Alguns só aparecem no início de palavras, outros só no fim. Análises estatísticas dão ideia de uma língua natural, europeia, algo como inglês ou línguas românicas. Segundo o linguista Jacques Gall, a aparente estrutura do texto indica semelhanças com línguas da Ásia do Sul e Central, sendo talvez uma língua tonal, algo como línguas sino-tibetanas, austroasiáticas ou tai. Conforme datação por carbono 14 feita pela Universidade do Arizona, o pergaminho data do início do século XV. Conforme a análise, a tinta é da mesma época, embora as cores dos desenhos sejam posteriores. Nas páginas finais aparecem anotações mais recentes feitas em letras latinas nas formas de alfabetos europeus do século XV. Acompanha o texto uma quantidade significativa de ilustrações em cores que representam uma ampla variedade de assuntos. Os desenhos permitem que se perceba a natureza do manuscrito e foram usados como pontos de referência para os criptógrafos dividirem o livro em seções, conforme a natureza das ilustrações. Seção 1, denominada Botânica, contém 113 desenhos de plantas desconhecidas. Seção 2, denominada Astronômica ou Astrológica, apresenta 25 diagramas que parecem se referir a estrelas. Aí podem ser identificados alguns signos zodiacais. Neste caso ainda fica difícil haver certezas acerca do que trata realmente a seção. Seção 3. Denominada biológica, denominação que se deve exclusivamente à presença de muitas figuras femininas, frequentemente imersas até os joelhos em estranhos vasos comunicantes, contendo um fluido escuro.
Logo após essa seção vem uma mesma folha repetida 6 vezes, apresentando 9 medalhões com imagens de estrelas ou figuras que podem parecer células, imagens radiais de pétalas entre outros. Seção 4. Denominada farmacológica, medicinal, por meio de imagens de ampolas e frascos de formas semelhantes às dos recipientes das farmácias antigas. Nessa seção há ainda desenhos de pequenas plantas e raízes, possivelmente ervas medicinais. A última seção do manuscrito Voynich tem início na folha 113 e prossegue até o fim, sem que haja nessa seção final mais nenhuma imagem, exceto estrelinhas, ou pequenas flores, ao final de alguns parágrafos. Essas marcações fazem crer que se trata de algum tipo de índice. O manuscrito Voynich deve sua denominação ao Wilfrid Michael Voynich, um americano de ascendência polonesa, mercador de livros, que adquiriu o livro no Colégio Jesuíta de Vila Mondragone, em Frascati, em 1912, através do padre jesuíta Joseph Strickland. Os jesuítas precisavam de fundos para restaurar a vila e venderam a Voynich 30 volumes da sua biblioteca. Entre esses livros estava o misterioso manuscrito. Com o livro, Voynich encontrou uma carta de Johannes Marcus Marci, reitor da Universidade de Praga e médico real de Rodolfo II da Germânia, com a qual enviava o livro a Roma, ao amigo polígrafo Athanasius Kircher para que o decifrasse. Na carta, Marci declarava ter herdado um manuscrito medieval de um amigo seu, conforme revelaram pesquisas, era um muito conhecido alquimista de nome Georg Bareschi, e que seu dono anterior, o imperador Rodolfo II, o adquirira por 600 ducados, acreditando que se tratasse de algo escrito por Roger Bacon. Voynich afirmou que o livro continha pequenas anotações em grego antigo e datou-o mesmo do século XIII. A definição da data do pergaminho ainda é controversa, mas é possível situar a elaboração do texto no final do século XVII. Uma análise por radiação infravermelha revela a presença de uma assinatura sucessivamente apagada. Jacobia Tepenesse, na época Jacobus Orsic, morto em 1622 e principal alquimista a serviço de Rodolfo II. Como Jacobi recebeu o título de Tepenesse em 1608, isso prova não ser confiável a informação da aquisição do manuscrito antes disso. Além disso, uma das plantas representadas em desenho na seção botânica é quase idêntica ao girassol, que somente passou a existir na Europa depois do descobrimento da América, o que leva o manuscrito a ser posterior a 1492. Muitos, ao longo do tempo, e principalmente em tempos mais recentes, tentaram decifrar a escrita e a língua desconhecidas do manuscrito Voynich. O primeiro a ter afirmado que decifrar a escrita foi William Nevebolt, professor de filosofia medieval na Universidade da Pensilvânia. Em 1921 publicou um artigo no qual apresentava um proceder complexo e arbitrário pelo qual decifrara o texto. O texto, como visível, segundo ele, não tinha significado. O verdadeiro conteúdo seria um subtexto micrografado, com marcas minúsculas ocultas nos caracteres maiores. O texto real era escrito em latim, camuflado nas marcas quase invisíveis, sendo obra de Roger Bacon. A conclusão que Nevebolt tirou de sua tradução dizia que já no final da Idade Média seriam conhecidas noções de astrofísica e de biologia molecular. Nos anos 40, os criptógrafos Joseph Martin Fely e Lionel Strong aplicaram ao documento um outro sistema de decifração, tentando encontrar caracteres latinos nos espaços claros. A tentativa apresentou resultados sem significado. O manuscrito foi o único a resistir às análises dos experts de criptografia da Marinha Americana que ao fim da guerra estudaram e analisaram alguns antigos códigos cifrados para testar os novos sistemas de codificação. J.M. Fely publicou uma dedução no qual, mais uma vez, volta-se a atribuir a Bacon a paternidade do livro misterioso. Em 1945 o professor William Friedman constituiu em Washington um grupo de estudiosos. A opção foi por uma abordagem mais metódica e objetiva, a qual levou à percepção a grande repetição de palavras em alguns trechos no texto do manuscrito.
No entanto, independente da opinião formada ao longo dos anos quanto ao caráter artificial da tal linguagem, na prática, a busca terminou em impasse. De fato não serviu para transpor os caracteres em sinais convencionais, o que serviria de ponto de partida para qualquer análise posterior. O professor Robert Brumbaugh, docente de filosofia medieval de Yale, e o cientista Gordon Rugg, na sequência de pesquisas linguísticas, assumiram a teoria que veria o Voynich como um simples expediente fraudulento, visando a desfrutar, na época, do sucesso que obtinham as obras de natureza esotéricas junto às cortes europeias. Em 1978 o filólogo diletante John Stojko acreditou ter reconhecido a língua, declarando que se tratava do ucraniano com as vogais removidas. A tal tradução, no entanto, apesar de apresentar alguns passos no sentido aparentemente lógico, não correspondia aos desenhos. Em 1987 o físico Leo Levitov atribuiu o texto ao povo cátaro, pensando ter interpretado o texto como uma mistura de diversas línguas medievais da Europa Central. O texto, porém, não correspondia à cultura cátara e a tradução não fazia muito sentido. O estudo mais significativo nessa matéria hoje é aquele feito em 1976 por William Ralph Bennett, que aplicou estudos de casuística e estatística de letras e palavras do texto, colocando em foco não somente a repetição, mas também a simplicidade léxica e a baixíssima entropia da informação. A linguagem contida no Voynich não somente teria um vocabulário muito limitado, mas também uma basicidade linguística encontrada somente na língua havaiana. O fato de que as mesmas sílabas e ainda palavras inteiras venham repetidas mostra algo que parece uma zombaria relacionada a uma visão mais complacente, inconscientemente, mas não deliberadamente enigmático. O alfabeto utilizado, além de não ter sido ainda decifrado, é único. Foram, no entanto, reconhecidas de 19 a 28 possíveis letras, que não têm nenhuma ligação ou correspondência perceptível com os alfabetos hoje conhecidos. Em alguns pontos encontram-se 4 palavras ou mais repetidas de forma consecutiva. Suspeita-se também que foram usados 2 alfabetos complementares, mas não iguais, e que o manuscrito teria sido redigido por mais de uma pessoa. É imprescindível e significativo lembrar que a total falta de erros ortográficos perceptíveis, de pontos riscados ou apagados, ou hesitações, é estranha, pois tais falhas sempre ocorreram em todos os manuscritos que já foram localizados e analisados. Recentemente foi levantada a hipótese que buscava entender o motivo da dificuldade para o texto ser decifrado. Gordon Rugg, em julho de 2004, individualizou um método que poderia ter sido seguido pelos autores hipotéticos para produzir ruídos casuais em forma de sílabas e de palavras. Esse método, realizável mesmo com os recursos de 1600, explicaria essa repetição de sílabas e de palavras, a essência básica típica da escrita casual, e tornaria verossímil a hipótese de o texto ser um falso trabalho renascentista criado como arte para enganar qualquer estudioso ou soberano. Rugg parte da ideia de que o texto tenha sido composto com métodos combinatórios disponíveis por volta dos anos 1400 a 1600. Chamou sua atenção a chamada grade de Cardano, criada por Girolamo Cardano em 1550. O método consiste em sobrepor com uma tabela de caracteres ou com um texto uma segunda grade, com apenas algumas pequenas casas cortadas de modo a permitir ler a tabela que fica atrás. A superposição oculta a parte supérflua do texto de baixo, deixando visível a mensagem. Rugg reconduziu o método de criação como uma grade de 36 por 40 casas, a qual sobrepôs uma máscara com 3 furos, compondo assim os 3 elementos da palavra: prefixo, raiz central e sufixo. O método, muito simples na sua utilização, teria permitido ao anônimo autor do manuscrito a realização muito rápida do texto partindo de uma única grade, com casa cortada, colocada em diversas posições. Isso acabou com a teoria de que o manuscrito fosse algo falso, dado que um texto de tais proporções com características sintânticas similares será muito difícil de ser feito sem um método dessa natureza.
Hugh determinou algumas regras básicas do Voynich que poderiam reconduzir as características da tabela usada pelo autor. Como exemplo, a tabela original tinha provavelmente as sílabas do lado direito mais longas, algo que se reflete nas maiores dimensões dos prefixos em relação às sílabas seguintes. Ele ainda tentou entender se o texto poderia se tratar de um segredo codificado no texto, mas a análise o levou a excluir tal hipótese, pois, em função da complexidade de construção das frases, é quase certo que a grade foi usada não para codificar o texto, mas para escrevê-lo. Será que o manuscrito de Voynich possui segredos ocultos e sombrios? Quem e quando escreveu? Será que a linguagem empregue possui alguma relação com algum antigo idioma perdido ao longo da história? São muitas as perguntas, e o manuscrito de Voynich permanece sendo hoje tudo aquilo que foi nos últimos séculos. Um verdadeiro mistério. Obrigado por ter assistido, deixe seu like, inscreva-se, e até o próximo vídeo.